mile in fog patches and showers early Friday. Oi, eu sou a Flor, este é o Mãe Leoa, você está neste canal. Não sei como você veio parar aqui, meu filho, minha filha, mas este é um canal que se propõe a falar sobre maternidade, né? Por um viés desconstruidão. Que merda. Mentira, não é tão desconstruidão. Às vezes é até bem clichê mesmo. A vida é clichê. Oi, eu sou a Flor, esse é o Mãe Leoa. E eu não sei como fazer essa apresentação para as pessoas do YouTube, como se milhares de pessoas fossem me ver. Mas enfim, eu não sei como fazer essa apresentação para o YouTube. Eu já fiz essa apresentação no meu Instagram. Eu postei muitos vídeos, alguns vídeos para o IGTV. E as pessoas que me acompanham por lá, que não são tantas assim, elas já sabem qual é a pegada do canal, dos vídeos, e eu estou um pouco perdida, sem saber como apresentar essa proposta aqui no YouTube. Mas basicamente este é um canal sobre maternidade e eu não tô aqui para ensinar ninguém a ser mãe ou ser pai. Eu não tô aqui para dar dicas de como você fazer o seu enxoval. Eu não estou aqui para dar dicas de que cor o seu filho tem que usar quando sair da maternidade. E eu não estou aqui para dar dicas de como fazer o seu filho dormir a noite toda. Na verdade, eu estou aqui para compartilhar situações do dia a dia, para que a gente possa repensar as nossas dinâmicas sociais e familiares e repensar o mundo como um todo. Repensar o mundo como um todo, partindo aí das percepções de uma pessoa que tem filho, né? De uma mulher que é mãe. Então, vamos lá. Eu pensei em postar vídeos só em 2020, né? Postar vídeos para o YouTube só em 2020. Mas tem acontecido uma coisa nessa minha segunda experiência de maternidade. E se eu estivesse falando isso lá no Instagram, no IGTV, as pessoas já entenderiam. Eu sou mãe de 2 meninos. Eu sou mãe de um menino de 3 anos e um bebê de 3 meses. Então, enfim. Vamos lá. Este vídeo, postado no último dia de 2019, ele é um vídeo sobre... Que nome eu daria pra esse vídeo, velho? Olha... Este vídeo é um vídeo sobre como eu acho que eu sou louca, ou pelo menos como eu achava que eu era louca, super protetora, chata, sei lá. E sobre como eu comecei a perceber ou a desconfiar que na verdade eu não sou louca, nem chata, nem psicopata, né? Na verdade, eu comecei a perceber que mães, outras mulheres que são mães, outras pessoas que são mães, pais, enfim, como essas pessoas passam por isso também. Mas, como é um assunto muito delicado, a gente às vezes fica com vergonha de falar. A gente às vezes fica constrangido de chamar as pessoas, principalmente as pessoas da família, para levar um papinho, né, conversar um pouquinho sobre isso. Inclusive eu já cheguei a colocar aqui na barra de buscas do YouTube, ver se tinha alguém falando sobre isso, alguém contando uma situação, algum pediatra, alguma mãe de um canal fodão de maternidade que falasse sobre isso, que não é possível que só eu passe por isso. Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que passa por isso. E eu pude comprovar que eu não sou a única pessoa que passa por isso depois que eu comecei a seguir a hashtag de maternidade no Instagram e comecei a ver várias mulheres assim, compartilhando as suas maravilhosas experiências de fim de ano com seus bebês,
com os bebês. A gente não vai falar aqui de criança grande, a gente vai falar aqui de bebê. Da inserção deste bebê e desta mãe recém-parida na sociedade. Olha como eu coloquei um nome bonito. Foi lindo. Então, quando o seu filho nasce, né, você fica em casa por um tempo, porque você, sei lá, você tem medo que ele pegue uma doença, você tem medo que ele pegue um resfriado qualquer, uma coisa, uma virose, né? Você fica insegura para sair com esse bebê, porque você também não sabe como é que vai ser sua rotina, como é que vai ser a sua vida, você não sabe como agir se você estiver na rua e uma coisa que você ainda não aprendeu a lidar, né? Uma situação inesperada acontece. E aí você fica muito tempo em casa. Isso não é uma verdade absoluta. Na verdade, nada do que eu falar aqui pode ser tido como uma verdade absoluta. Na verdade, as coisas que eu falar aqui, no máximo, vão servir para uma parcela de pessoas que vive a mesma coisa e para uma parcela de pessoas que não vivem, mas que acham interessante debater sobre isso, né? Mas enfim, pelo menos eu e as mães que eu conheci... Achei que meu filho tinha acordado. Pelo menos eu e as mães que eu conheci, as mulheres que são próximas a mim, que são mães, não se sentiram tão seguras para sair na rua com seus filhos de primeira. Primeiro que, vamos lá, né? A mulher nos primeiros dias, essa bolsa não vai ficar não, né? As mulheres no primeiro dia, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, muitas estão enfrentando dificuldade com a amamentação. Os seios estão feridos, sangrando, a mulher chora toda vez que tem que alimentar o filho, se coloca uma roupa, a roupa cola, então ela fica com o peito de fora, sem camisa, por muitos dias, por muitas semanas, eu não sei. Eu não tive dificuldades com a amamentação, os meus seios não fissuraram, mas eu acompanhei amigas que tiveram esse problema, que tiveram essa questão. Então daí já não dá pra sair na rua, né? Já não dá pra sair na rua aí. Mas vamos lá. Tem outras questões também, sim lá. Você não sabe... Gente, parei pra me olhar, que narcisista. Você não sabe qual é o ritmo do bebê. Você não sabe mais ou menos quais os horários que ele prefere dormir. Você não sabe direito o que você leva pra rua. Tô ocupada. Tô ocupada, hein? Diga. Oi. Oi, Eu estou correndo. Esse, minha mamãe. Isso! Você não sabe qual é o ritmo do bebê, você não sabe o que você leva, você não sabe, você tá se encaixando ainda nas manhas de sair com seu filho de casa, velho, porque você se sente protegida em casa, você se sente segura pra errar, pra acertar, pra aprender em casa. Mas aí vamos lá, passado todo esse tempo, todo esse processo, você resolve sair de casa com seu filho. E aí você começa a sair de casa com seu filho. Você, em casa, com aquele bebê, vocês começam a criar uma relação muito forte. Uma simbiose real, né? Quem viveu sabe. E aí você começa, depois de um tempo, depois que essa relação começa a acontecer, você começa a... Como é que eu posso dizer? Você começa a intuir o que o seu bebê precisa. Você começa a saber por intuição, por percepção e pela convivência também o que o seu bebê precisa. Então, se ele tá chorando e é fome, é dor, é colo, é medo, é insegurança ou qualquer coisa do tipo, você sabe, porque você sabe mais ou menos como aquela criança se comporta diante de determinadas situações, e você consegue ler aquele bebê depois de um tempo. E você, que é a mãe, não porque você é a mãe, também existem alguns fatores biológicos que colaboram para isso, mas assim, qualquer cuidador que assuma o papel de cuidador principal daquela criança vai acabar entrando aí nessa sintonia de simbiose com essa criança.
e simplesmente vai conhecer essa criança e vai saber o que acontece com essa criança quando ela chora, quando ela precisa de alguma coisa, quando ela sinaliza alguma coisa, entendeu? Então, você simplesmente sai com seu filho, começa a sair com seu filho e você começa a se deparar com determinadas situações, porque assim, quem nunca precisou sair com seu filho e ficou pensando, cara, eu fiquei em casa durante 2 meses inteiros, ou durante 1 mês inteiro, ou até mais, eu não sei, da vida de cada mulher. Cara, eu fiquei durante todo esse tempo presa em casa. Meu filho acabou estabelecendo uma rotina a partir disso. Tal hora ele dorme, tal hora ele come. E quando eu, dentro de casa, não sigo esse padrão comportamental que ele já tem, ele fica bastante irritado. Depois ele começa a chorar, ele começa a demonstrar uma irritação fora do normal. Algumas pessoas chamam até de efeito vulcânico. Depois você pesquisa o que é efeito vulcânico, minha filha, meu filho. E depois a gente fica com um problemão pra resolver, né? Depois que a gente simplesmente demora pra perceber porque aquele bebê tá irritado. E principalmente quando é sono. Então a gente fica muito insegura pra sair da rotina do bebê, porque a gente sabe que dá ruim quando a gente sai da rotina do bebê. E a gente quer sair. A gente quer ir pra festa, a gente quer tomar uma cerveja, se puder, se não estiver amamentando, ou se estiver amamentando e for um copinho de cerveja, sei lá, não sei o que é que você faz da sua vida, não sei como é que você lida com isso, com essas questões. A gente diz que não pode, a gente diz que pode, eu não tô aqui pra dizer o que você pode e o que você não pode. Mas enfim, a mãe quer sair, quer ir pro barzinho, tomar um suquinho, ela quer ir pra festa de família, ela quer sair, velho, sabe? Ela quer sair e muitas vezes ela não quer sair nem sem o bebê, ela quer sair com o bebê. E ela queria muito adaptar a vida dela, né, os rolês dela com esse bebê. Seria maravilhoso, né? Mas acontece que a mãe, nós mães, né, cuidadores em geral, mas eu vou falar muito a mãe, porque eu sou mãe. E porque, em sua maioria, os cuidadores principais de crianças no mundo são mães. Então, infelizmente, eu vou pegar essa maioria aqui, vou falar a mãe. Então, assim, nós que somos mães, nós queremos sair, nós queremos adaptar os nossos rolês. Cuspi na câmera. Nós queremos adaptar os nossos rolês aos nossos filhos, mas a gente também tem uma coisa muito forte dentro da gente, que é não prejudicar o bem-estar dos nossos bebês só porque nós estamos com um desejo de sair, com um desejo de curtir, com um desejo de aproveitar uma noite, aproveitar um jantar, aproveitar um cinema. Então, se aproveitar o que quer que seja signifique necessariamente interferir no bem-estar do nosso bebê, a gente prefere se sacrificar. É simples, tá? Isso eu tô falando aqui de uma maioria esmagadora de mulheres que realmente preferem não se desgastar, porque depois a conta que vem, quando você passa por cima do bem-estar da criança, a conta que vem, ela é muito maior, tá? É criança que não dorme, é criança que chora inconsolavelmente, é criança que pega no seu peito e fica 2, 3 horas porque passou por uma situação de estresse, enfim, a conta quando ela chega, às vezes ela cai nas costas da mãe. Então a mãe prefere evitar que esse boleto da vida chegue depois, entendeu? Então ela prefere seguir ali no equilíbrio, tentando manejar para que haja um revestrez assim, mínimo, sabe? Mínimo. Então assim, vamos lá. Você sai com seu filho, você resolve sair com seu filho e você não sabe muito bem como você adaptar ele a isso, mas uma hora você tem que sair, né? E aí você sai com seu filho e, cara, acontece um fenômeno que eu não sei. Deus me explica. Eu não sei o que é isso. Mas as pessoas, elas querem pegar no seu filho, elas querem segurar ele no colo, elas querem
brincar com eles, elas querem jogar ele pra cima, elas querem fazer stories, elas querem tirar fotos, elas querem, sabe? Isso de uma certa forma é maravilhoso, porque nós que somos mães, nós reclamamos tanto por essa interação, por essa inclusão nos espaços, né? Nós, os nossos filhos e outras pessoas em espaços públicos, enfim. Isso é maravilhoso, né? As pessoas gostam do seu filho, que bom, que mara. A gente se sente muito bem quando as pessoas gostam dos nossos filhos. Mas, por outro lado, acontece uma coisa muito interessante, que é, as pessoas às vezes elas estão tão afoitas pra pegar o seu filho no colo, brincar com ele, postar story, jogar ele pra cima, né? Mesmo ele tendo apenas 1 mês e meio de vida, as pessoas estão tão ansiosas, tão afoitas para demonstrar esse amor, esse afeto, essa ligação que elas querem ter com esse bebê, que elas acabam muitas vezes ignorando os sinais que esse bebê dá de que ele não tá muito confortável. Sabe, eu pelo menos cresci numa cultura familiar, eu não sei se familiar, eu não sei se a sociedade inteira tá assim, eu só percebi agora que eu sou mãe, sabe? Mas assim, eu cresci vendo os bebês da minha família como bonecos, sabe? Tipo, velho, bebê não entende direito o que tá acontecendo, sabe? Eles não sabem direito o que tá acontecendo. Eles não sabem. Nossa, tô incomodada com essa manga, hein? Eles não sabem direito o que tá acontecendo. Eles não entendem. Eles vão fazer aquilo que a gente designar pra eles fazer, sabe? E aí a gente cresce achando que o bebê é uma espécie de boneco vivo, que a gente pode fazer o que a gente quiser, submeter esse bebê ao que a gente quiser, que tá tudo bem porque ele não entende nada. E não é por querer, a gente aprende realmente isso. E eu só vim me tocar de que a vida não é assim e que os bebês não são assim depois que eu me tornei mãe e eu pude acompanhar um bebê de perto, sendo a cuidadora principal desse bebê, observando que esse bebê simplesmente não está indiferente e inerte às coisas que estão acontecendo ao redor dele, que ele sinaliza, que ele entende, que ele tenta se comunicar, sim. Então, enfim, né? E aí, enfim, as pessoas elas não conseguem exercer essa sensibilidade de perceber como aquele bebê está respondendo àquele ambiente e se ele tá confortável com aquilo, sabe? Se ele tá confortável com a posição que você colocou ele no braço, se ele tá confortável de estar no seu braço, se ele tá confortável de estar ouvindo aquele som tão alto, ou de estar naquela roda onde as pessoas estão tão enérgicas conversando. As pessoas elas simplesmente querem pegar o bebê, colocar esse bebê no colo, no carrinho e aonde der e deixar o bebê ali e ele que lute. Não é mesmo? Ele que lute. E assim, eu não sei se são todas as mulheres, mas eu tenho percebido um número grande de mulheres reclamando sobre isso. Mas nós que somos mães, e principalmente nós que somos mães dessa geração que procuramos nos informar tanto sobre como é ter um bebê e sobre como lidar com um bebê, a gente sabe que um bebê precisa dormir na hora em que ele tá cansado. A gente sabe que um bebê precisa comer na hora que ele tá com fome. E a gente sabe que um bebê, ele não tem maturidade cognitiva para entender que o que ele tá sentindo é sono, é fome, é medo. Na verdade, ele só responde positivamente ou negativamente, com choro, com riso, dormindo, ficando em silêncio, extremamente relaxado, ou ficando agitado. Ele responde positivamente ou negativamente aos estímulos e aquilo que ele está sentindo. Então você que é cuidador, você que lute, tá? Para entender se aquilo que ele está sentindo naquele momento é fome, é sono, é dor
E quando você tem essa responsabilidade na sua mão, que é a de ler e entender um bebê e fazê-lo sobreviver, você simplesmente você acaba incorporando esse papel, você acaba exercendo esse papel de proteção, de provedora desse cuidado, desse acolhimento em todos os lugares, sabe? Não importa se é a sua própria mãe, a avó da criança, pegando essa criança, se você percebe que o seu bebê não está confortável no braço da sua mãe, por algum motivo, que a sua mãe está falando muito alto, que a sua mãe está muito agitada, ou que a sua mãe não entendeu que ele tá com sono e não tá colocando ele pra dormir, tá jogando o menino pra cima, sabe? Você fica extremamente incomodada com aquilo e você se pronuncia sobre aquilo. E aí é onde eu quero chegar. Eu precisei dar toda essa introdução pra chegar onde eu quero chegar. Geralmente quando a gente percebe que nossos bebês estão com sono, com fome ou com qualquer outra necessidade precisando ser atendida naquele momento, a gente se pronuncia sobre isso, a gente fala sobre isso, né? A gente comunica para as pessoas. E acontece uma coisa muito interessante que as pessoas estão tão ansiosas para segurar aquele bebê no colo que elas te ignoram. Elas te ignoram. O seu filho tá lá, no colo de alguém, demonstrando extremo desconforto, agitação, talvez até choro. E aí a mãe ou o pai, mas geralmente é a mãe chega pra falar que a criança tá com sono, que a criança tá com fome, que a criança naquele momento está precisando ter uma necessidade atendida e que para isso ela precisa voltar pro colo desse cuidador, dessa cuidadora. E aí aquela pessoa que tá ouvindo isso, ela não entende. Ela leva essa afirmativa como uma ofensa pessoal. Nossa, mas eu já criei 5 filhos. Nossa, mas eu já criei 10 filhos. Nossa, mas eu criei 5 filhos e 5 irmãos e 3 sobrinhos e 2 primos e a minha rua inteira depois disso. Sabe? As pessoas, elas levam pro pessoal. As pessoas, elas entendem ou querem entender que quando você diz que o seu bebê precisa voltar pro seu colo, voltar pro colo do pai, né? Quando o cuidador comunica que esse bebê está se sentindo inseguro, que ele tá agitado, que ele precisa voltar pro colo de referência, de acolhimento principal que ele tem, que é geralmente o colo que deixa ele mais tranquilo, a pessoa que tá ouvindo isso, ela não entende. Ela entende que ela é um problema e que ela não sabe cuidar de um bebê. E isso é muito complicado. Eu tô falando isso porque eu sigo muitas hashtags de maternidade, páginas de maternidade pelo Instagram. E eu tenho visto muitas mães e muitos pais dizendo que o rolê do Natal simplesmente foi uma bosta, porque saíram com seus bebês pela primeira vez em família ou com os amigos e as pessoas que estavam perto não conseguiam entender que aquele bebê estava agitado, que aquele bebê estava estranhando o local, que aquele bebê não estava confortável, que aquele bebê precisava ficar no colo da mãe ou precisava ficar no colo do pai para se sentir mais calmo, para se sentir melhor, sabe? E eu me toquei que esse tipo de situação, ela é bem mais comum do que eu podia imaginar. E a gente fica naquele impasse, né? Ou a gente diz que a pessoa não vai segurar o bebê, porque você precisa optar pelo capricho de quem quer segurar o seu filho, ou pelo bem-estar do seu filho. E aí, na esmagadora maioria das vezes, você opta pelo bem-estar do seu filho, e que se dane o capricho e a birra de quem quer segurar o seu filho sem ao menos se preocupar se é isso que ele quer naquele momento. Se ser segurado por aquele braço. Então,
eu vi que esse tipo de coisa acontece muito e a gente não sabe o que fazer. Eu estou fazendo esse vídeo gigantesco, se eu disser pra você que eu sei o que você tem que fazer, cara, eu tô mentindo, eu não sei o que você tem que fazer. Eu não sei como resolver isso. E assim, talvez o diálogo ainda seja o caminho mais sensato e mais fácil e o caminho que funcione melhor para todo mundo. É muito difícil, tem família que não se abre, né? Tem pessoas que já não têm uma ligação, um canal de diálogo muito bom com a família. E quando um filho chega, isso piora muito. Ai meu Deus, essa câmera. Isso piora muito e é muito complicado para todos os envolvidos, mas talvez as pessoas tentarem ser um pouco mais transparentes e essa transparência ela vir acompanhada de um esforço para se compreender todos os lados, né? Talvez isso já fosse um bom começo para que essa nova dinâmica familiar fluísse de uma forma mais leve e de uma forma que todo mundo se sentisse contemplado. Uma coisa também que seria muito massa, que ainda não acontece, cara, eu tô me irritando pra caralho com essa camisa. Já arrancando ela aqui. O calor, pô. Talvez uma coisa que seria maravilhosa que acontecesse, um fenômeno maravilhoso que poderia acontecer na sociedade e que mudaria o curso da história, de como a gente lida com o início da vida, com o acolhimento de novos seres humanos, vamos colocar assim, nesse termo assim, bem impactante, porque se a gente levasse mais a sério, sabe, se a gente levasse mais a sério o início da vida, em muitos aspectos, cara, a sociedade ia ser bem melhor. Ia ser bem melhor. Então, assim, uma coisa que seria muito bom seria que houvesse engajamento familiar, que a mãe não ficasse sozinha, bradando ao vento o que é uma rotina, o que é um efeito vulcânico, o porquê um bebê fica irritado quando não dorme, o que é uma livre demanda, ou se ela não pode amamentar e ela dá mamadeira, por que ele precisa comer tal hora, de quanto em quantas horas esse bebê toma mamadeira e como é que ele se comporta e onde é que ele prefere tomar essa mamadeira, sabe? Tipo, velho, engajamento familiar. Seria massa que o engajamento familiar não fosse só pra chá revelação, sabe? Seria massa que o engajamento familiar existisse não só pra chá de fralda ou qualquer coisa assim. Seria maravilhoso que o engajamento familiar fosse sobre se informar sobre bebês, fosse sobre se informar sobre ter filhos, para que os pais e as mães, elas tivessem, sabe, um apoio real. E não precisaria, talvez, nem ser um apoio diário e uma convivência diária, mas eu acho que mesmo que fosse uma convivência esporádica, se a família e os amigos e as pessoas ao redor se posicionassem de uma forma mais informada e de uma forma mais acolhedora com esses pais, com essas mães, principalmente com esses bebês, tá? Porque é sobre o bebê, velho. Se você quer acolher um bebê, você precisa acolher antes desse bebê, você precisa acolher essa mãe, porque esse bebê sem essa mãe é bem acolhida, compreendida e ajudada e amparada, esse bebê simplesmente tá perdido, assim, esse bebê vai passar por maus bocados. Então, assim, engajamento familiar num sentido real, num sentido realmente eficaz, sabe? Engajamento familiar para as coisas não fúteis, para as coisas importantes, para as coisas cruciais. Isso também facilitaria muito a vida dos pais e das mães, porque a gente não ia precisar ficar explicando para as pessoas que livre demanda é livre demanda. O bebê apresentou algum incômodo, ele chorou com alguma coisa,
oferece o peito. Se ele não quiser o peito, aí você estuda outras possibilidades. Livre demanda é esse bebê ter acesso ao peito sempre que ele quiser. E não é para impedir as pessoas de pegarem no bebê, sabe? As pessoas precisam entender que no início da vida de um bebê, os protagonistas daquele acontecimento é mãe e bebê. As pessoas poderiam acolher e participar, se engajar nesse processo de uma forma mais solidária e de uma forma menos egóica. Porque parece que a mulher precisa se sentir culpada, sabe? De querer ficar com aquele bebê no colo, a mulher se sente culpada por sempre querer atender o seu filho, a mulher se sente culpada de sempre oferecer o peito. As pessoas não entendem, as pessoas não querem que aquele bebê fique agarrado na mãe ou no pai o tempo inteiro, porque ele vai ficar mal acostumado. Eu acho que as pessoas fazem isso muitas vezes porque elas não têm informação sobre como biologicamente é essencial e saudável para o bebê e para a mãe, né? Principalmente esse toque, esse cuidado, esse contato constante. Então, acontecem muitos enganos, muita falta de informação. A mãe quase nunca é acolhida, ela sempre recebe muitas críticas. É um momento, geralmente o resguardo puerpério é um momento de muita fragilidade emocional e psicológica. E nesse processo todo a gente só se sente, cara, atropelada e silenciada e muitas vezes sozinhas. Porque quando a gente pensa em falar, a gente sofre retaliação de qualquer lado que seja, e aí a gente se cala, continua calada e segue sozinha fazendo aquilo que é melhor para os nossos filhos, para os nossos bebês, mas sozinhas, né? Porque, enfim. Oh, 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning.